Nesse programa de hoje, você que noivou vai aprender informações valiosas para já entrar no casamento com o pé direito. Eu sou a Paty. Eu sou o Euquias. E aqui nós ensinamos casais a conquistarem um casamento sem brigas. O episódio de hoje é 5 dicas infalíveis para você entrar no casamento com o pé direito. É isso mesmo. Recentemente, a gente começou a entrar em contato com cada um dos nossos seguidores, né? E o que a gente tem pedido? Perguntado sempre qual é o assunto que acaba interessando, qual o assunto que eles gostariam de ver a gente tratando aqui no canal. E a gente acabou descobrindo que tem muitos casais que não são casados ainda, mas estão noivos e estão já prestes a casar. E aí a gente pensou, como que a gente pode ajudar esse pessoal já a entrar com o pé direito no casamento? E por isso, e aí como resultado surgiu essa live de hoje, que é trazendo 5 dicas para você já começar bem o casamento, né? Nosso primeiro ponto aqui. A finalidade do namoro e a finalidade do casamento já são diferentes. Yukias, isso é evidente. Mais ou menos. O problema é que muitas vezes a gente nem para pensar que aquilo que dava certo no namoro nem sempre vai dar certo no casamento. E aquilo que eu fazia no namoro nem sempre vai funcionar do mesmo jeito no casamento. E a finalidade é mais ou menos uma situação dessa. Por quê? Porque quando eu penso na finalidade do namoro, o namoro existe simplesmente para acabar. E o Kias, mas que absurdo. O namoro, ele foi criado para em um determinado momento ele acabar. Por quê? Porque todo mundo que namora tem que dar um passo adiante. E o Kias, mas eu namoro o meu esposo, eu namoro minha esposa até hoje. Na verdade, o que você faz com sua esposa e com seu esposo é continuar tratando bem, é continuar alimentando o amor, é continuar se aproximando dele. Ou seja, isso, muitas vezes você inicia o galanteio durante o namoro, mas você vai levar isso ao longo da vida, mas isso não é namoro. O namoro é um período de experiência, né, que, querendo ou não, a nossa sociedade mais moderna acabou implementando. Só que ele é feito para acabar. É feito simplesmente para você virar e falar, olha, não deu certo, ou simplesmente deu certo e vou adiante. E isso acaba sendo uma diferença muito grande em relação ao casamento. E o Kias, mas isso aí é evidente, não é tão evidente. Recentemente, a gente estava assistindo um programa desses no YouTube, e aí a moça virou e falou assim, o meu casamento deu super certo. Até aí, ok. A gente divorciou agora em janeiro, mas deu super certo. É mais ou menos aquela piada, né, de que a cirurgia foi um sucesso, só que só que perdemos o paciente. Ou seja, não faz sentido. Mas por que isso acaba acontecendo hoje em dia? Acaba acontecendo hoje em dia porque muitas vezes as pessoas não conseguem diferenciar a finalidade do namoro e a finalidade do casamento. Não há casamento de sucesso quando ele acaba antes da morte de um dos cônjuges, né? Exatamente. Então, se não viemos a falecer nenhum dos dois e acabou, o seu casamento não é de sucesso, infelizmente. É lógico que hoje em dia a gente acaba criando, né, determinadas saídas para falar bem assim, não, nós tentamos, nós respeitamos o nosso amor, nós fizemos o que podíamos. Só que, na verdade, isso aí é simplesmente balela. Então, você que vai entrar no casamento agora, você que já está em noivo, você que está no meio dos preparativos, já saiba que o seu namoro foi feito sim para acabar e o seu namoro pode ter sido um sucesso, simplesmente você namorou, terminou, não, namorei outra pessoa e agora vou casar. Isso pode ser um namoro de sucesso. Agora, o casamento, casou, é até o fim da vida. Pelo menos é isso que a gente acredita e a gente fala aqui no nosso canal. O segundo ponto, quando a gente fala em relação a compromisso, o compromisso no namoro e o compromisso no casamento, eles são diferentes. Yukias, mas a fidelidade é a mesma. Ok, mas vamos lá. Quando você pensa no compromisso no namoro, muitas vezes o compromisso no namoro está muito mais ligado a uma questão da satisfação do eu. Por quê? Quando eu conheci a Paty, eu não sei exatamente como é que a Paty era. A Paty era amiga da minha irmã. Até hoje são melhores amigas. Então, eu ouvia falar da Paty, mas eu não conhecia a Paty como namorada. Então, a partir do momento que eu vou conhecê-la, eu fico naquele negócio. Não, se tiver tudo... Enquanto esse relacionamento estiver bom pra mim, eu tô dentro. A partir do momento que não tiver, a gente termina. O namoro, ele traz muito dessa condição, que é o quê? Se tá bom pra ela, ela fica. Se tá bom pra mim, eu fico. Só que no casamento, vocês já passaram dessa fase. E aí, às vezes a gente acha que o pedido de casamento já sela isso.
Só que muitas vezes a gente ainda continua com aquela ideia bem assim, que é uma ideia que vocês já devem ter ouvido em algum lugar. Se não der certo, a gente separa. E essa é uma ideia que, apesar de ser muito divulgada, muito propagada por aí, ela é uma ideia que ela vai exatamente de encontro à ideia do casamento. E da profundidade do compromisso. Exatamente. Por quê? Porque foi igual nós já falamos aqui uma vez em um outro vídeo. Se o compromisso fosse mais ou menos assim, eu tenho certeza que a cada ano a Paty vai estar mais bonita, mais legal, mais cheirosa, tudo de melhor, tudo de melhor. Porque, raios d'água, eu teria que firmar um compromisso. Eu me comprometo a estar com você a cada dia que você estiver melhor. Ninguém fecha um compromisso desse jeito, ninguém firma um compromisso a partir do momento que eu tenho certeza que a cada dia aquilo que me beneficia vai estar melhor. E da imutabilidade em si, né? Exato. Se algo é imutável, não tem por que eu firmar um compromisso. Exatamente. A gente firma um compromisso porque há possibilidades de, ao longo da vida, a situação se modificar, não ser mais tão atraente para mim, mas eu me lembro por que lá atrás eu firmei aquele compromisso para poder, diante da dificuldade, seguir naquele mesmo objetivo. Exatamente. Então, o compromisso é exatamente essa... É você firmar, dar a sua palavra, para que mesmo naqueles momentos onde aparentemente não seja vantajoso para vocês, vocês continuem caminhando juntos. E além de... Desculpa, amor. E além do que, o compromisso ele serve também para balizar as suas emoções. No momento de nervoso, de estresse, de desgaste ou de alguma crise, o que vai acontecer? A gente, por natureza, quer fugir desse tipo de situação. Nós somos seres que buscamos estabilidade, conforto. Então, o compromisso, ele serve justamente para colocar uma pá de cal em uma emoção exacerbada de determinado momento em que o seu raciocínio não está pleno, você não está 100% racional. Para que a emoção não fale mais alto naquele momento, você firma um compromisso com o objetivo de seguir com aquela situação que você firmou lá atrás adiante. Exatamente. Porque se não fosse desse jeito, com a menor dificuldade ou com a menor desavença dentro de casa, já seria motivo suficiente para você falar, não, você segue sua vida, eu sigo minha vida. E aí, volta de novo a uma live que nós já fizemos aqui falando sobre isso, aí o divórcio passa a ser uma ótima opção dentro dessa lógica. Então, quando eu não consigo enxergar a diferença do compromisso no namoro, no noivado e o compromisso no casamento, fica muito fácil utilizar o divórcio como uma opção comum, né? Porque o namoro, igual eu falei, quando você pensa no namoro e que ele tem data para acabar, que a finalidade dele é simplesmente dar espaço para que algo mais sério venha, ou seja, um noivado ou um término, um casamento ou um fim de relacionamento, isso. Quando você pensa desse jeito, fica mais fácil de você entender o seguinte, não, então eu posso sair disso aqui. Eu posso pôr um ponto final, porque é feito para isso. Já o casamento, não. Você virou e falou assim, não, seguiremos juntos, independente do que aconteça. E aí isso é muito importante e é muito pesado. Por quê? Porque é pro resto da vida. É para a vida toda. Então, quando você consegue enxergar isso, você acaba com aquele que, inicialmente eu falei, aquela forma de enxergar o relacionamento como aquilo que me agrada e você passa a enxergar o relacionamento como aquilo que nos agrada. Então, é o momento que eu transformo o eu em nós. Né? Então, nesse exato momento, quando você passa a enxergar o casamento com um compromisso diferente daquilo que você tinha no namoro, você passa também a assumir determinadas responsabilidades. Né? Então, esse é o nosso segundo ponto. E assim, quem noiva assim na emoção, no amor, mesmo tendo raciocinado sobre a decisão de se casar ou não. Mas ao longo da jornada, o casal vai passando ali por dificuldades ainda no noivado que não podem ser levadas para o casamento sem serem resolvidas. É por isso que o compromisso ele é tão importante. Porque quando você firma um compromisso sério, você se compromete com aquela pessoa, você vai ceder para além da sua vontade. É isso mesmo. Porque aí foi igual eu falei, né? Entra a ideia do nós, né? Então, a partir daquele momento, eu começo a enxergar aquilo que não é só importante para mim, é importante para nós dois, né? E o interessante de você falar que nesse momento do noivado, e aí eu já entro mostrando também, que é o nosso terceiro ponto, né? Que quando namoro, noivado e casamento são coisas diferentes. Às vezes você está namorando, e aí quando você pede em casamento, você acha assim, não, estamos no mesmo momento. Na verdade, não é bem assim. Por quê?
Porque quando você pede em casamento, tem toda aquela adrenalina, aquela emoção, nossa, finalmente vamos nos casar e tudo. Quando você faz isso, há um aumento de tensão natural, né? As emoções estão mais afloradas, vocês têm mais coisas para resolver em relação ao casamento, que é aquele evento, um evento grande. Marcante, né? Marcante. E evento grande que eu falo não tem a ver com festa, né? Tem a ver exatamente com o que você falou, que marca a vida da gente, né? Só que a vida continua. Então você continua tendo que levantar cedo para ir trabalhar, você continua com os problemas dentro do seu apartamento que você tem que resolver, que você tem que arrumar, o carro continua dando problema, o ônibus continua atrasando. Então você... Quando não quebra. Exato, o ônibus quebra. Então você continua com todos aqueles problemas que já te acompanhavam e agora você somou mais um. Ou seja, você tem que cumprir uma série de tarefas até chegar no dia do casamento. Então, esse aumento de tensão, às vezes, ele não é percebido de forma tão clara pelos noivos. Então fica parecendo assim, caramba, a gente nunca brigou e agora durante o noivado... Tá um estresse, tá um estresse. E aí vou dar um exemplo nosso, né? A gente sempre foi de conversar muito, Paty e eu. Só que durante o noivado, nós ficamos noivos durante 1 ano. Durante o noivado... A gente só resolvia coisa de casamento. Aí um dia eu falei assim, não, gatinho, olha só. Eu me lembro disso aí. Lembra? Não foi combinado. Aí eu falei assim, ó, gatinho, o negócio é o seguinte, vamos sentar aqui, durante essa 1 hora, vamos conversar sobre qualquer coisa que você quiser da sua vida, menos sobre casamento. Foi. E lembrando o seguinte, que quando nós nos decidimos, né, não era uma coisa pesada pra gente, nesse momento não. Só que mesmo assim, era muita conversa. Era só isso. E assim, no nosso caso, a gente acabou fazendo uma festa. Então, quando você faz a festa, tem muita coisa para resolver. Tem flores que eu não sabia nem que existiam. Os boletos chegam. E parece que falta tempo para você tratar sobre outros assuntos. E aí foi o momento. Eu falei, não, olha, vamos conversar sobre qualquer outra coisa. Por quê? Porque durante esse período de noivado, quando você tem uma data certa, quando tá tudo... Ah, não, dia tal a gente vai casar, muitas vezes você acaba se perdendo nessa aproximação, que era uma aproximação feita de forma tão natural durante o namoro, e que durante o período de noivado, você passa a ter como se fosse uma espécie de negócio, né, a ser tratado com seu futuro cônjuge, e vocês acabam se distanciando, deixando de continuar se conhecendo. Então, é interessante, durante esse período de noivado, vocês lembrarem que vocês estão num momento atípico, e por estarem num momento atípico, vocês também têm que estar pensando assim, ah não, esse momento vai passar, e a gente pode também recalcular a rota, a gente pode mudar um pouco. Como mudar um pouco? A gente simplesmente faz o seguinte, estabelece 1 hora. No nosso caso, eu acho que a gente tinha um dia que a gente não conversava sobre esse assunto, salvo engano era isso. Acho que era na quinta ainda. Então, assim, salvo engano, era na quinta. Então, a gente tinha um dia que a gente não conversava sobre casamento. Todos os outros dias era só esse assunto. Mas nesse dia, especificamente, a gente não tratava sobre o casamento. E isso com o objetivo de trazer leveza. Então, o que é importante nessa fase? Decidir. Vamos nos casar. Noivamos. Vamos resolver as coisas pra gente ir morar juntos após o casamento. Como isso? Porque ainda há casais que já vão morar juntos antes de se casarem. Mas casal a gente já tem um vídeo. A gente tem um vídeo sobre isso, vamos lá dar uma olhada, morar juntos, tá lá no YouTube. Mas, além disso, o que é importante? É você estar atento às demandas do seu noivo, naquele momento da sua noiva. Quem se queixa por algum motivo. Isso, inclusive, foi objeto de assunto essa semana aqui no nosso perfil. Quem se queixa por algum motivo. Esteja atento às queixas do seu cônjuge, esteja atento às queixas do seu noivo ou da sua noiva, porque aquilo ali está simbolizando alguma coisa. Se você deixa essa queixa passar, ou ela cresce ou ela acumula com outras, e aí o transtorno pode ser muito maior para você resolver. O estresse gerado na relação que não existia, ele também pode passar a existir a partir desse momento, com essas pequenas gotinhas que vão ali pingando no relacionamento durante o noivado. É isso mesmo. Terceiro ponto. Nosso terceiro ou quarto? Quarto ponto. Quarto ponto. Os conflitos que durante o namoro eles não existiam de forma bem tranquila, eles terão muito mais tempo para surgirem agora durante o casamento. Por quê? É uma questão natural. Se você convive mais, você tem mais chance de entrar em conflito com aquela pessoa. Eu convivo com uma determinada pessoa 1 vez por ano. É muito mais fácil você levar essa relação sem nenhum conflito. Por quê? Porque o nível de
de exposição àquilo que confronta vocês é menor, né? Então, vocês têm 1 hora de convivência, 2 horas de convivência, é muito mais fácil levar essas 2 horas, acabar levando essas 2 horas sem nenhum tipo de conflito. Já quando você está 24 horas, 24 horas não, porque eu trabalho, beleza. Quando você está 16 horas, 18 horas com a pessoa, a sua chance de entrar em conflito é muito maior, principalmente no primeiro ano. Por quê? Porque no primeiro ano de casado é justamente um ano de acertos, né? De acomodações, de adaptações, né? A partir do momento que vocês vão tentando se compreender, né? Como que a gente funciona aqui? Como é que a gente se encaixa aqui? O que eu consigo ceder? O que eu não consigo ceder? Até onde eu devo ceder? O que eu tenho que fazer? Então, durante esse período, é um momento que muitas vezes você está tentando lidar com determinadas situações que vocês, até durante o namoro, vocês resolviam como? Deixando para depois, né? Ou uma ligação, né? Exato. No máximo uma ligação. Exato. Porque muitas vezes, como é que você resolve isso durante o namoro? Você ficou estressado, você vai para sua casa, ela vai para a casa dela e tá tudo resolvido. Só que ao se casar, não dá para resolver desse jeito, né? Não dá para simplesmente falar bem assim, não, eu vou para a casa dos meus pais. Isso é um grande erro e que muitas pessoas sentem essa vontade já no primeiro ano de casado. Por quê? Porque como é um ano de adaptação, a adaptação não necessariamente ela vem com leveza. A adaptação muitas vezes são confrontos, né? E esses confrontos onde ambos vão tendo que ceder aos poucos. Então, quando você se depara com uma situação de confronto, com uma situação que gera um certo desconforto, o que você tende a fazer? Não, eu vou resolver do jeito mais fácil. Qual é o jeito mais fácil? Me isolando. Me isolando. E como é que eu posso me isolar? Indo para a casa dos meus pais. Então, quando a gente fala aqui no canal sobre resolução de conflitos, aqui no perfil, sobre resolução de conflitos, é justamente já demonstrando a nossa preocupação que você tem que aprender a como resolver determinados conflitos que vão surgir necessariamente no seu relacionamento. Não há possibilidade de você ter um casamento sem conflitos. Não há. Por isso que a gente sempre fala aqui, a gente sempre faz a distinção, temos já vídeo aqui explicando a distinção entre conflitos, brigas e discussões, né, onde os conflitos são basicamente todas as vezes que há uma discordância, e aí a forma que você tem para resolver essa discordância é que vai definir a qualidade do seu relacionamento, vai definir a satisfação do seu relacionamento. Uhum. Se você resolve por meio de desrespeito, você está brigando. E isso enfraquece e distancia vocês, né? Diminui a emoção e afasta vocês. Se eu resolvo sem desrespeito, na verdade isso fortalece vocês. Ou seja, enfrentar conflitos da maneira correta favorece a um relacionamento mais duradouro. E te coloca um passo além no seu relacionamento. Exatamente. Como a gente sempre menciona que resolução de conflitos é algo que tinha que ser ensinado nas escolas, tinha que ser ensinado dentro dos lares e não é. E foi por esse motivo que nós nos aventuramos nessa área com conhecimento para poder trazer isso para vocês de forma mais palpável, como resolver esses conflitos no dia a dia do casal, para que isso não se torne em brigas e para que essas brigas não venham a gerar um futuro divórcio. Exatamente. E no caso de quem está noivo, gatinho, que é interessante a gente falar, é que para quem vai entrar nessa vida do casado, né, na vida de casado, no casamento mesmo, eles têm a oportunidade de entrar sem já entrar do jeito certo, né? Que é sabendo, eu vou buscar informação. O nosso perfil aqui cheio de informação gratuita para simplesmente ajudar a lidar com determinados conflitos que muitas vezes a gente não tem uma base de como a gente vai fazer isso. Muitas vezes a gente pega, como que eu resolvi os conflitos dentro de casa? Como que eu resolvo os conflitos no meu trabalho? Só que tem uma diferença. Quando a gente pensa nos conflitos do trabalho, você tem uma menor exposição. Então, eu trabalho 8 horas. Então, você está trabalhando 8 horas, você tem uma exposição menor que 8 horas com seus amigos de trabalho, com seus colegas de trabalho, com suas colegas de trabalho. Por que você tem uma menor exposição? Porque você está o tempo todo no ofício, você não está lá à toa. Então, como você não está à toa, você passa a estar mais preocupado com determinado ofício e não está gastando aquele tempo com aquela pessoa. Já quando você está em casa, você tem muito tempo de exposição e por ter muito tempo de exposição, aí tem mais oportunidades de desavenças, né? E aí, ou seja, quando os conflitos surgem e quando realmente você vai colocar à prova como que você vai resolver isso, por meio de brigas ou por meio simplesmente de discussões, fortalecendo o relacionamento, que é aquela ideia que a gente fala aqui, de que se você aprende a passar a tempestade junto do seu cônjuge,
E aí fica muito mais fácil, na calmaria, vocês estarem mais próximos, né? Sim. Porque se na tempestade cada um fica para o seu lado, cada um olha para o próprio umbigo, quando vier a calmaria, vocês não vão estar fortes o suficiente para falar bem assim, eu quero passar esse momento de calma com ele. Não. E ter prazer nesse momento, né? Exato. Porque... E um ponto, pode concluir, desculpa. Não, eu só ia falar da questão do ressentimento, mas pode falar depois. E um ponto aqui importante é quem não é filho único. Quem é filho único tem também suas dificuldades, mas quem não é filho único, tem irmãos, não pode levar para a vida conjugal o mesmo trato que faz com seus irmãos. A gente que tem irmão, aqui no nosso caso, nós temos irmãos. Há coisas que o Will faz com os irmãos dele que ele jamais vai fazer comigo. E há coisas que eu fazia com meu irmão que eu também jamais vou fazer com ele. Porque a relação é outra, a intimidade é diferente. Sim. E o nível de relacionamento também é outro. Aqui é um nível que exige necessariamente um respeito diferenciado. Com o irmão, ainda se admite determinadas brincadeiras que são feitas pela própria natureza do relacionamento. Há determinadas brincadeiras que eu faço com meu irmão que eu não faço com o Will, porque elas não cabem, elas não são apropriadas para esse tipo de relacionamento. Há determinadas brincadeiras que o Will faz com os irmãos dele, ou fez em algum momento, que várias. Aí ele se entregando. Que ele não faz comigo, apesar de muitas vezes ter vontade, que eu sei que ele tem. O Wilkias é extremamente provocativo, ele não me provoca, porque o nível de relacionamento tem que ser outro, o nível de respeito é diferenciado. Então você que tem irmão e tá indo pro altar, vá com a ideia de que resolver as coisas com seu noivo ou com sua noiva e com seu futuro cônjuge é diferente da forma como você resolve com seu irmão. Exatamente. E aí a gente entra no quinto ponto já para terminar a live. Hoje é uma live curtinha. O quinto ponto são os hábitos dentro do casamento. Porque, às vezes, a gente tem a impressão de que casou tá novo, né? Casou tá nova. Ou seja, como assim o quê? Eu vou casar... Zerei. Então, assim, não, até ontem eu tinha determinadas dificuldades, até ontem eu era preguiçoso. Agora que eu casei, eu deixei isso para trás. Só que isso assim, com o tempo, todo mundo percebe que isso é uma mentira, né? Normalmente, nós temos a tendência de levar para o casamento aqueles hábitos e aquela cultura que já nos acompanhava na solteirice. Então, exemplo, eu sou mais desapegado, não, eu sou muito grudento. Muito provavelmente você vai levar isso para o casamento. Só que quando a gente está só no namoro, determinados hábitos, muitas vezes a gente nem percebe que eles nos aproximam ou que eles nos afastam, e a gente não percebe o tanto que isso, no longo prazo, pode ser uma coisa ruim. Isso. Então, quando a gente está no namoro, como o namoro, inicialmente a gente falou, ele é temporário, ele é feito para acabar, a gente fala, não, isso aqui não deu tanta diferença durante o meu namoro. Só que quando você vai pensando em 50 anos, determinadas coisas realmente podem gerar todo um ressentimento, que aí era aquele ponto que eu estava falando, pode gerar todo um ressentimento, e esse ressentimento gerar um distanciamento, e esse distanciamento impedir que as pessoas simplesmente conversem e tratem sobre pequenos problemas, e isso gerar o quê? Um divórcio. É como se fosse uma goteira, gente. Oi, Cecília. É como se fosse uma goteira. Gente, quem aqui já passou por isso? De goteira dentro de casa? Pensa um negócio que tira a paz de qualquer ser humano. Só que, se você não arruma a goteira, a tendência é aquilo ali aumentar, o volume de água vai aumentando, aí vem uma chuva mais forte, a água aumenta, aí surge uma outra goteira porque o telhado está desnivelado em certo ponto. Então, o negócio só tende a desenrolar de forma negativa, não positiva. Então, por isso que é tão necessário saber como lidar com os conflitos conjugais a ponto de moldar seus hábitos para novos hábitos. Para quem vai se casar, é importante observar o que você faz que não deve mais ser feito. Na teoria, isso aqui é fácil, porque todo mundo que noiva, e você também deve estar nessa situação, você fala assim, olha só o que acontece, né, Aldenora? Eu tô vendo aí. Olha só o que acontece. Eu sei que nós somos muito diferentes. Nossa, eu sei que nós vamos ter conflitos. Gente, saber não é suficiente. Porque quando você tá morando debaixo do mesmo teto do outro ser humano, aí é que são elas.
Então, se você já vai para a relação de casamento sabendo que você precisa mudar determinadas coisas, que nem tudo que você faz é certo, que nem tudo que você faz é agradável ou que aquilo ali vai incomodar o seu cônjuge, você tem que começar a olhar para o conjunto. Você não pode olhar só para você e achar que aquela situação se te satisfaz, ponto final, tá bom. Você tem que olhar para a relação de vocês. Tem que olhar, poxa, isso incomoda? Incomoda por quê? Esses dias eu descobri, a gente tá quase 20 anos juntos. 10 anos de casados nós faremos mês que vem. E esses dias, ano passado ou no ano anterior, eu descobri que eu aperto o tubo do creme dental e o que se incomoda. Gente, eu nunca soube. Porque na minha cabeça, assim, o tubo é de plástico. Antigamente, quando o tubo era de alumínio, você apertava no meio e você acabava com o produto. Aquilo era irritante. Mas o tubo de plástico... Aquele era meio de metal, né? Esse meio de alumínio. O de plástico, você passa o dedo assim, sai o creme dental. Mas precisa apertar no meio? Eu nunca nem tinha percebido. Desde quando ele me falou isso, falou, amor, você só deixa o tubo apertado no meio. E eu sou metódica, gente. Eu sou a metódica daqui, mas ele se sentiu incomodado. Eu passei a fazer o quê? Eu uso o creme dental, eu aperto, eu deixo o creme dental todinho aqui na pontinha, só pra ele tirar a tampa e pingar, porque o tubo já tá apertado. Então, o que eu quero mostrar com isso? É que eu tinha um hábito que eu não percebia, que o incomodava, mas a partir do momento que eu soube que o incomodava, eu me coloquei numa situação ativa. Eu falei, eu não posso deixar uma coisa pequena dessa continuar incomodando. O que eu passei a fazer? Deixar o creme dental pronto para ele usar. E é interessante, Gatinha, você falar nisso, porque, olha só, às vezes a gente tem a ideia de que determinados hábitos que não acabam contribuindo para uma boa relação, a gente simplesmente tem que deixá-los de lado. Então, eu vou acabar com determinado hábito. Só que quando você vai lendo determinados livros que falam sobre hábitos, né, aquele pequeno, pequenos hábitos, hábitos atômicos. Então, tem vários livros que vão tratando, né, sobre como você implementar determinados hábitos na sua rotina. E, praticamente em todos eles, sempre falam a mesma coisa, que é muito mais fácil você trocar um hábito por outro do que você simplesmente deixar de ter aquele hábito. E aí, olha o jeito que é interessante. Eu não falei para ela deixar o tubo já prontinho para apertar. Eu simplesmente falei para ela assim, amor da minha vida, por favor, não aperte no meio, entendeu? Só de não apertar no meio já tá bom. Só que para ela foi muito mais fácil. No lugar de, não, vou deixar de apertar no meio, não. Ela passou a criar um método para ela de que, não, vou deixar tudo aqui na ponta. Então, o que a gente pode aprender com isso? Que no final das contas, você ter noção de que substituir um hábito para o outro é muito mais fácil. E aí, quem vai entrar nessa vida de casado tem que estar mais atento justamente a essa situação de que quando você era solteiro, você tinha determinados hábitos que cabiam muito bem dentro da lógica do solteiro. E ao ir para o casamento, você deve não só se unir a uma nova pessoa, mas também deixar para trás parte daquela outra pessoa que você era. Ou seja, quando eu me casei, eu passei a observar que o nós tinha que ser maior do que o eu. E aí, Ilquias, mas isso aí é muito bonito de se falar. Na prática, Ilquias, como que a gente faz isso? Na prática, a gente faz o seguinte. A gente começa a observar determinados hábitos que incomodam. Ilquias, em que momento que eu vou descobrir esses hábitos? Na reclamação diária, que isso é comum. Ilquias, mas não pode reclamar no relacionamento? Lógico que pode. O que não pode é a reclamação se tornar uma crítica. Porque a reclamação é sobre um fato e a crítica é quanto à pessoa. A reclamação quanto a um fato, a gente tenta mudar aquele fato. A crítica quanto à pessoa, não tem como mudar a pessoa. E aí, gera um problema maior. Eu só queria dar um exemplo. Você quer ver como que isso não me afetou de forma negativa? Porque ele se queixou do creme dental. Para quem entrou agora, eu fui descobrir que o creme dental, do jeito que eu utilizava, apertando o tubo no meio, mesmo tubo sendo de plástico, eu vou me justificar, incomodava o Will. Ele virou e falou, amor, você só deixa o tubo de creme dental desse jeito. Se ele virasse pra mim e falasse assim, você nunca deixa o tubo de tal forma, ou você sempre usa o tubo de creme dental me atrapalhando, alguma coisa nesse sentido, o que ia acontecer? Eu ia me sentir ofendida. Mas eu observei aquela queixa dele e eu transformei aquilo ali em algo benéfico para ele, facilitando a vida dele. Então,
O que que difere? Quando a gente é solteiro, a gente vive a vida por nossa conta. O nosso irmão reclama, nosso pai, nossa mãe reclama de alguma coisa, você tenta dar uma melhoradinha ali, mas você não muda um hábito seu para poder satisfazer a outra pessoa. Quando a gente é casado, tudo muda. Isso mesmo, William. Ó, a frequência da vida de casado é diferente da vida de um solteiro. E isso em todos os termos. E quando a gente fala em termos de hábitos, eu posso muito bem usar um hábito negativo e de forma positiva. Como assim, Paty? Eu posso pegar esse hábito negativo e transformá-lo em um hábito positivo que vai beneficiar a relação. Então, tudo que eu posso aqui em casa fazer para facilitar a vida do Will, eu faço. E eu faço porque eu estou pensando em equipe. Porque se eu for pensar só em mim, muitas coisas eu não vou fazer, porque não me incomodam. Né? Não vejo eu necessidade de mudar por mim. Então, eu indo escovar os dentes em um segundo momento, o creme dental não me incomoda. Tanto não me incomodava que eu nem percebia que eu apertava no meio do tubo. E é interessante de pensar nessa questão do incômodo, porque o incômodo para outra pessoa é sempre uma besteira, né? Então você falava assim, não, pelo amor de Deus, e o que? Como é que você vai ficar incomodado com isso aí? Só que é uma coisa que muitas vezes vai crescendo na outra pessoa. E ela está ali. Está ali. Outra situação que teve no início do nosso casamento, que isso aí modificou ao longo dos anos, que foi o quê? A gente se casou no meio do ano, julho. A nossa vida continuou. Ele indo pro trabalho dele, eu indo pro meu. Eu sou uma pessoa extremamente organizada, né, amor? Eu tenho relaxado mais com a convivência. Porque eu não vou, eu decidi não enlouquecer. A mulher não pode enlouquecer, gente. E aí, o que acontece? O Will chegava do trabalho, deixava os sapatos, a gente morava no apartamento, deixava os sapatos na frente da porta. E eu comentava, amor, leva o sapato, guarda. Amor, leva o sapato, guarda. Dia assim, leva o sapato, guarda. E eu sempre falava, ele não aterrissava pra ele. Não fica nem vermelho, não fica vermelho. Não aterrissava. Eu falei, gente, como é que eu vou fazer isso aqui? Fui sutil, gente. Eu passei uma semana chegando em casa e deixando os meus calçados em frente à porta. Até que chegou o final de semana. Olha, eu comuniquei da forma que ele entendia, sem magoá-lo, sem deixá-lo chateado, mas eu comuniquei da forma que ele pôde visualizar. Além de eu verbalizar, eu trouxe aquilo para a realidade. Eu deixei uma semana de sapato de mulher não é igual uma semana de sapato de homem. Não mesmo. Porque o homem, primeiro, que ele não tem a mesma quantidade de calçados que a gente tem. Não, e também não fica variando, né? Segundo, que além da gente variar, a gente vai no shopping é um calçado, a gente vai pro trabalho é outro calçado, vamos ao mercado é outro calçado. Eu passei acho que uma semana guardando meus calçados, sabe onde? No mesmo lugar que ele tava guardando o dele, na entrada do apartamento. Mas é uma centopeia. Uma centopeia. Só que o que funcionou? O que foi interessante disso? No final, chegou acho que quinta ou sexta-feira, ele falou, amor, nós vamos fazer um bazar? Eu falei, vamos, com os meus e com os seus. Por incrível que pareça, eu nunca mais tive problema com calçado na porta de casa. Sim. Você entendeu? Teve ofensa? Não. Foi bem-humorado? Foi. Eu conseguia comunicar o que eu tava querendo falar pra ele antes? Não. Eu comunicava, mas ele não compreendia. Então eu tive que mudar a minha forma de comunicar. Então eu trouxe aquilo ali pra realidade, pra ele conseguir visualizar. O que eu quero dizer com isso? Ele tinha um hábito. Ele precisou modificar esse hábito porque ele viu que se eu fizer a mesma coisa que ele faz, não dá match. Você entendeu? Adaptar a linguagem para que o seu cônjuge compreenda aquilo ali que você está fazendo. Então, e dentro de uma lógica de resolução de conflitos, eles têm uma parte que eu acho que você vai lembrar, que é a parte que eles tratam os conflitos com resolução criativa, né, de conflitos. Então, por exemplo... E aqui, meu amor, ninguém barra a criatividade. Ninguém barra. É muito criativo. Então, assim, nesse exato momento, quando você trouxe... E aí foi aquele ponto que eu falei, né? Que quando você olha para o outro lado, quando eu olho para o meu cônjuge, eu sempre acho que aquilo que incomoda o meu cônjuge não é tão grande. Já aquilo que me incomoda é extremamente grande e deveria ser levado em consideração. Vai gerar uma guerra, né? Exato. E a gente tem essa dificuldade de tentar conectar, né? Falar assim, não, como que eu mostro para ele que isso é importante para mim e que me incomoda? E como que eu mostro para ela que isso é importante para mim e que me incomoda? Aos poucos, por exemplo, nesse caso aí foi perfeito. Eu deixava, sei lá, minha sandália e mais uns 2
um sapato e um tênis e ela deixou um bazar inteiro lá, né? Então, assim, Uma loja. e aí, assim, apesar do lado cômico, mas fica evidente que quando você entra num determinado conflito, né, numa determinada discordância do jeito de resolver uma determinada situação, há várias formas de resolver. Ela poderia muito bem ter chegado, ter gritado, ela poderia ter jogado meu tênis da janela, que a gente morava no apartamento, mas ela achou um jeito Ou criativo. jogado tênis em você. Em mim, não entendeu? precisa. Então, assim, só que ela arrumou um jeito criativo de simplesmente apresentar que, do mesmo jeito que a incomodava, poderia também me incomodar. E aquilo não era sustentável. E isso é interessante, principalmente para quem vai entrar dentro do casamento, porque muitas vezes, quando a pessoa simplesmente é noiva, quando a pessoa está namorando, pronta, olhando de longe o casamento, ela não enxerga na prática a necessidade de ser criativa para resolver determinados conflitos. Ela não enxerga na prática a necessidade de entender um pouco mais de como enfrentar determinadas situações, que a discordância será a regra e não a exceção, né? Porque a partir do momento que você entra embaixo do mesmo teto com uma pessoa que você conheceu há pouco tempo, né? Eu tô comparando com o seu tempo de vida, né? Diferente dos seus pais, dos seus irmãos, você vai ter que se adaptar àquilo ali. E existem várias formas de tentar se adaptar. Batendo, né? Ou tentar se entrelaçando, né? E é isso Entendeu? que a gente ensina no método Eleven, entendeu? Porque muitas vezes você tá imerso ali em determinados problemas ou você vai lidar com determinados problemas que você não sabe como lidar com eles. Então, o método Eleven, ele vem justamente para poder trazer essa leveza para vocês e abrir a possibilidade, a mente e trazer conhecimento para que vocês saibam lidar com essas coisinhas do dia a dia. Quando você sai de um noivado para um casamento, você necessariamente tem que se adaptar. Você necessariamente tem que criar novos hábitos, porque com certeza tem hábitos seus que incomodam a pessoa com quem você vai morar ou com quem você mora.